começar então, gente? Então, hoje a gente tem a segunda aula sobre esse capítulo 3 de estruturas cristalinas. Deixa eu só fazer uma revisão breve sobre a aula passada. Na aula passada, a gente viu o conceito de rede de Bravais. As redes de Bravais, como a gente falou, é um conjunto matemático de pontos no espaço, né, tridimensional ou bidimensional, tais que cada ponto ele é indistinguível de todos os outros. E também tem uma outra definição, que é a definição matemática disso, que é o conjunto de pontos R que podem ser gerados por uma combinação linear desse tipo, N1A1 mais N2A2 mais N3A3, onde a gente viu que A1, A2 e A3 são três vetores não coplanares, em três dimensões, que são chamados de vetores primitivos, e N1, N2 e N3 são todos os inteiros possíveis. Tá? Aí a gente viu várias propriedades da rede de Bravais, propriedades de simetria. A gente viu que a gente tinha 14 redes de Bravais em três dimensões, 14 redes de Bravais em 3D, e 5 redes de Bravais em duas dimensões. A gente enumerou e mostrou todas essas redes para vocês. E depois a gente viu a ideia de célula unitária. A célula unitária é um volume do espaço que, por translações desses vetores, chamados vetores da rede R, elas cobrem todo o espaço sem se superpor e sem faltar nada. Tá? A gente viu vários exemplos de célula unitária, como calcular o volume de uma célula unitária, e uma célula unitária especial, que era a célula de Wiener-Seitz, que era o conjunto, o volume do espaço mais próximo de um certo ponto da rede de Bravais do que de qualquer outro ponto. Tá? Então, isso aí foi mais ou menos o que a gente viu na aula passada. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula passada? A gente terminou a aula passada com um exemplo que eu vou retomar na aula de hoje, que eram três arranjos de pontos que que eu perguntei para vocês se são ou não redes de Bravais. Tá? Então, na verdade, um deles era uma rede tetragonal, que a gente mostrou, e dois outros conjuntos não eram redes de Bravais. Tá? Então, esse que era uma estrutura cúbica com pontos adicionais nas faces verticais. Tá? Então, 4 faces, 4 pontos. E uma outra estrutura que era uma estrutura cúbica com pontos adicionais em todas as arestas. Tá? Então, mais um pontinho aqui, um aqui, um aqui. E a gente chegou à conclusão de que essas duas estruturas não eram redes de Bravais. Ok? Beleza. Então, hoje a gente vai falar sobre estruturas cristalinas. O conceito de estrutura cristalina. Como eu falei na aula passada, a rede de Bravais é uma abstração matemática, é um conjunto matemático de pontos. Né? Como é que eu relaciono isso com a realidade física dos cristais? A gente também falou que cristais são arranjos periódicos de átomos. Tá? Então, qual é a relação disso com a estrutura cristalina? Okay? Bom, um cristal, de forma bem resumida, é o que eu posso chamar de uma rede de Bravais, RB, mais uma base. Tá? Então, a rede de Bravais, como vocês já viram, vai te dar toda a estrutura de translação periódica do seu cristal, e
E a base é o que a gente chama, vai conter a informação sobre onde estão os átomos, né? E quais tipos de átomos formam o cristal. Ok? Então, é mais fácil explicar isso fazendo um exemplo. Deixa eu pegar o exemplo da rede, da estrutura do grafeno, né, que a gente já mostrou, já falou na aula passada que não é uma rede de Bravais. Deixa eu desenhar ela aqui novamente. Que é essa estrutura tipo favo de mel, né? E a gente viu na aula passada que não era uma rede de Bravais. Mas enfim, é uma estrutura em que átomos de carbono se cristalizam para formar o grafeno. Como é que eu descrevo, então, essa chamada estrutura cristalina? Tá? Eu desenho uma célula unitária da minha rede de Bravais e os vetores primitivos. Tá? A origem dessa rede de Bravais é arbitrária. Tá? Então eu posso escolher, por exemplo, colocar a minha origem aqui, nesse átomo, e desenhar essa como sendo a célula unitária do grafeno. Tá? Se vocês pensarem um pouco, vocês vão ver que essa estrutura, quando transladada por todos os vetores primitivos, ela vai gerar todo o plano. Tá? Não é a única escolha possível de célula unitária, como a gente falou na aula passada, essa escolha não é única, mas é uma escolha possível. Tá? E eu vou também desenhar aqui a minha escolha para os dois vetores primitivos, A1 e A2, dessa rede de Bravais. Ok? Então, o que define a rede de Bravais é o quê? São esses dois vetores primitivos. Nesse caso aqui eu tenho especificamente uma rede triangular. E eu posso definir essa rede também especificando os vetores A1 e A2. Né? Se eu coloco o meu eixo X aqui e meu eixo Y aqui, eu tenho A1 é igual a raiz de 3 sobre 2 x chapéu, vezes A, né? Mais 1/2 de A y chapéu, onde A é o comprimento desse vetor, tanto do vetor A1 como do vetor A2. Tá? E o vetor A2 é simplesmente A y chapéu. Okay? Então isso define qual é a rede de Bravais. E o que é a base? Então a base, como eu falei, eu vou ter que dar informação sobre onde ficam os átomos. Tá? Então aqui a minha base vai, se eu estou falando de grafeno, né? Então onde todos esses átomos são átomos de carbono, então a minha base vai ser formada por quantos átomos de carbono? Quantos átomos de carbono por célula unitária eu tenho? Mas você não tinha falado numa outra aula que o grafeno não era uma rede de Bravais? Não é uma rede de Bravais. Então ele é um cristal e vai ser descrito como uma rede de Bravais mais a base. A rede de Bravais subjacente ou associada a ele é essa rede triangular. Tá? Então essa rede, ela, por exemplo, eu vou marcar com um xzinho aqui, né? Todos os átomos equivalentes por translações, ou marcados aqui com xzinho, são pontos de uma rede triangular. Vocês conseguem perceber que tem uma rede triangular aqui, formada por esse x? Então, uma coisa você já falou, um dos átomos ocupa exatamente os pontos dessa rede triangular, e se eu coloco minha origem aqui, como eu coloquei, eu posso dizer que eu tenho um átomo de carbono na origem. Tá? Então a minha base tem 2 átomos de carbono. Com coordenadas que eu vou especificar como vetores, tal 1 e tal 2. Né? A coordenada desse cara aqui, ele está bem na origem, certo? Então a coordenada do primeiro átomo de carbono é 0, 0, 0, né? É a origem.
coordenada do segundo átomo de carbono? Bom, primeiro, onde está o segundo átomo de carbono? Eu vou pegar o que está dentro dessa célula unitária aqui, que seria esse aqui. Certo? Não entendi. Hã? Não estou entendendo. Tá, vamos voltar então. Eu estou descrevendo essa estrutura do grafeno como sendo uma rede de Bravais triangular, coisa hexagonal, desculpa. É porque algumas pessoas usam a nomenclatura triangular, que são pontos matemáticos dispostos de maneira periódica, que são esses xizinhos. Tá? Agora, para descrever a estrutura do grafeno, eu já falei que ela não era uma rede de Bravais. Tá? Então, eu tenho que descrever agora as posições dos átomos. Primeiro, quantos átomos por célula unitária eu tenho? Vamos começar por aí. 2. Não. 2, né? 2? 2. É porque esse cara é equivalente a esse por translação, né? Então, eu só preciso contar uma vez, tá? Eu posso também fazer aquele truque de contar parcialmente se o átomo está no vértice, né? Ou eu posso fazer uma outra coisa que acho que talvez nesse caso seja até mais útil, que é transladar a minha célula unitária, tá? Espero que não fique muito confuso. Mas se eu pegar esse paralelogramo aqui, em vez de colocar ele centrado no átomo de carbono, eu vou centrar ele no centro dos hexágonos. Tá? Vou botar a cor azul aqui. Se eu colocar então minha célula unitária centrada no centro desses hexágonos, aí fica bem claro que eu tenho 2 átomos de carbono por célula unitária, que são esses dois. Concorda? Então, eu cheguei à conclusão que essa estrutura é uma rede Bravais hexagonal e eu tenho 2 átomos de carbono por célula unitária. Tá? Todos os outros eu posso obter por translações disso aqui. Tá? Então, eu só preciso descrever as coordenadas de 2. Os outros todos são obtidos a partir de translações dessa célula unitária. Concorda? Então, nessa primeira escolha que eu fiz, que é a origem centrada na posição de um dos átomos de carbono, eu tenho esse átomo de carbono que está na origem, a coordenada dele é 0, 0, 0, e o outro átomo de carbono, se vocês repararem, enfim, eu posso escrever em coordenadas cartesianas, mas é mais fácil até escrever eles como combinações lineares de A1 e A2. Né? Exatamente. Então, isso é 1/3 de A1 mais A2. Tá? A1 mais A2 vai te trazer nesse ponto. E depois vocês podem ver por geometria que essa distância é exatamente 1/3. Né? 1/3 da distância entre esse ponto e esse ponto. É essa distância aqui. Tá claro? Mais do que entender esse exemplo específico, eu queria saber se vocês entenderam o conceito. Né? Dessa forma, dizendo, eu tenho uma rede de Bravais hexagonal, descrita por esses vetores primitivos, né? E essa estrutura cristalina é composta só por 2 átomos de carbono por célula unitária, um na origem e o outro na posição 1/3 de A1 mais A2. Isso determina, na verdade, a posição de todos os infinitos átomos de carbono dessa estrutura. Né? Porque todos os outros podem ser obtidos por translações desses 2 por vetores R, pelos vetores da rede. Deu para ver isso? Então deixa eu fazer um outro exemplo para ficar mais claro. Tá? Então o exemplo que eu vou fazer é exatamente esse exercício do livro, que é o exercício 1 do capítulo 4 do Astros. Ele, no item A, ele pedia para dizer se era uma rede de Bravais ou não. E no item B, ele pedia para dizer se não for uma rede de Bravais, descreva a estrutura cristalina, ou seja, descreva qual é a rede de Bravais e as posições dos átomos da base. Ok? Então, beleza.
Nos três casos, eu vou orientar meu eixo aqui, tá? X, Y e Z. Nos dois casos, tá? Então, nos dois casos, qual é a rede de Bravais? Cúbica simples, né? Então, eu não vou nem escrever os vetores primitivos da rede cúbica, porque são triviais. É AX chapéu, é AY chapéu, AZ chapéu. Onde isso aqui variar. Do lado do cubo. Parâmetro de rede. Tá? Beleza. Então, agora então, para essa rede aqui, essa estrutura aqui, né? Quantos átomos por célula unitária eu tenho? Aqueles 4 ali? Quais 4? Os vermelhos. Não. Bom, lembrando que tem os vermelhos e os azuis também. Né? Então vamos refazer a pergunta. Quantos átomos azuis por célula unitária eu tenho? Tá? Porque, como eu falei da outra vez, né? Eles ocupam os vértices, então cada vértice tem 8 cubos ao redor dele, então cada um dos 8 contribui com 1/8. Então, apenas um átomo azul é necessário, a coordenada dele é necessária para descrever a coordenada de todos os outros. Por quê? Porque todos os outros vão poder ser obtidos por translações de vetores da rede. Concorda? Então a gente descobriu que tem pelo menos um átomo aqui, né, que a gente já achou a coordenada dele. Então K1 eu vou escolher colocar ele na origem, é o 0, 0, 0. Beleza, esses são os átomos azuis. E os átomos vermelhos? Eu desenhei 4 ali naquela figura. Mas será que todos esses 4 são não equivalentes por translações? Ou deixa eu refrasear. Eu desenhei 4 nesse cubo, mas eles estão ocupando as faces, concorda? As faces eles contam com quanto? Com metade, né? Porque cada face divide 2 cubos. Então, de fato, tem 2 átomos vermelhos só, por célula unitária. Ok? Quais são eles? Das faces perpendiculares, né? Eu posso, por exemplo, aqui eu desenhei como sendo o meu átomo 1, né? Eu posso chamar o meu átomo 2, esse aqui que está nessa face, e o meu átomo 3, esse que está nessa outra face. Então, eu tenho, na verdade, 3 átomos nessa célula unitária. K1 está na origem. O 2, a coordenada dele está no centro dessa face da frente, e o 3 está no centro da face da esquerda. Ok? Quais seriam as coordenadas? Qual é a coordenada de tal 2? Raiz de 2 sobre 2, x mais e. É um meio, né? A sobre 2. É isso? Ah, tá. A sobre 2x mais e. E a coordenada x e a coordenada z é metade do A, né? E o tal 3 é o quê? Também A sobre 2 y mais e. Y chapéu mais e chapéu. Tá? Então, nesse exemplo eu tenho 3 átomos por célula unitária e a base é esses 3 vetores. Ele está tirando as coordenadas dos 3 átomos. Okay. Último exemplo, aquele ali. Esse aqui. Então pergunta, quantos átomos por célula unitária eu tenho? Tem um azul. Um azul. Eu já vou botar ele na origem. K1 é igual a 0, 0, 0. 3 vermelhos? E 3 vermelhos. Né? Eu posso escolher como sendo... Então aqui eu escolhi como átomo 1, o átomo 2, o átomo 3 e o átomo 4. Tá? Então tem 4 átomos. K1 0, 0, 0. K2
A sobre 2, 100, né? Tal 3, A sobre 2, 0, 1, 0. E tal 4, A sobre 2, 0, 0, 1. Concorda? Bom, enfim. Ok? Aqui eu escrevi x chapéu, y chapéu, aqui eu escrevi de outra forma esses vetores. Mas está claro? Beleza. Todo mundo entendeu o que é a estrutura cristalina? Oi. Como é que é esse negócio da base mesmo? A base seriam os átomos totais menos os átomos por unidade de célula? Não, a base são as coordenadas e os tipos dos átomos, né, de todos os átomos que estão dentro de uma célula unitária. Então deixa eu escrever isso, que eu acho que é uma definição importante. Tá? Acho que está na apostila, mas é bom escrever aqui. Tá? A base é o conjunto de posições e espécies atômicas, né? Eu tenho que dizer se é carbono, se é boro ou se é silício. Né? Conjunto de posições e espécies atômicas de todos os átomos em uma célula primitiva, né? Melhor dizendo, célula unitária primitiva. Tá? Ok? Beleza. Então agora a gente vai ver um monte de exemplos, tá? De cristais reais que a gente encontra na natureza e quais são as estruturas cristalinas deles. Ok? Bom, primeiros exemplos são os mais simples, que ocorrem quando, na verdade, eu só tenho um átomo por célula unitária. Isso pode acontecer também. Aqui eu dei um exemplo com 2 átomos por célula unitária, com 3, com 4. Mas alguns sistemas eles se cristalizam, né? E eu só tenho um átomo de célula por célula unitária. Quando isso acontece, é claro que eles vão ocupar os pontos da rede de Bravais. Eu posso fazer com que coincidam, né, os pontos da rede de Bravais e as posições dos átomos. Então eles vão estar sempre na origem, digamos assim. Tá? Então tem vários exemplos de sistemas que se cristalizam nesse tipo. Por exemplo, a rede FCC, que a gente viu na aula passada, né, cúbica de face centrada. Tá? A rede FCC, eu não trouxe um modelo dela aqui, mas vocês lembram, né? Mas essa rede aqui, se você olhar só para os átomos pretos, tá? Se você olhar só para os átomos pretos, eu vou passar isso aqui, vocês vão ver um cubo com arestas amarelas e os átomos pretos ocupando os vértices e as faces desse cubo. Okay? Então, tem vários sistemas que cristalizam na rede FCC. Os gases nobres, né, são o que a gente viu no capítulo passado, se cristalizam na estrutura FCC, e vários metais aqui, por exemplo, cobalto, cálcio, ouro, alumínio, né? Digamos assim, uma estrutura cristalina bastante popular para os metais, tá? A estrutura FCC. E aqui nessa tabela vocês têm, então, o parâmetro de rede desses vários sistemas que cristalizam na estrutura FCC. E a estrutura BCC também ocorre bastante para metais, tá? A estrutura BCC seria essa aqui, se você pensar que todos os pontos são iguais. Aqui eu tenho pontos vermelhos e cinza, né? Então é como eu falei na aula passada, alguns pontos ocupando o vértice e outros o centro do cubo. Tá? Metais que se cristalizam na estrutura BCC, bário, cromo, césio, ferro, potássio, todos os metais alcalinos, ou a maioria deles, se cristalizam na estrutura BCC. Tá? Nesse aqui,
Qual é a diferença do preto para o vermelho? Eu já vou falar sobre Ah, tá. É uma outra estrutura que eu já vou falar. Por que uma pergunta importante, por que cada sistema se cristaliza de um jeito? Tem a ver com a coesão cristalina que a gente já falou na aula passada. Eu vou voltar a esse ponto mais na aula de hoje. Tá? Então a gente vai ver como que a geometria se relaciona com a coesão em vários exemplos. Ok? Bom, antes de eu falar de estruturas mais complicadas, deixa eu voltar a falar um pouco sobre simetria. Na aula passada, a gente viu o caso do sistema cúbico, né? Que tinham 3 redes de Bravais: cúbica simples, cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado. Tá? E eu falei que todas essas 3 estruturas formavam um sistema cúbico porque eles compartilhavam todas as simetrias pontuais, né, cúbicas, né, aquelas 48 operações de simetria. Aí eu falei que existiam 7 sistemas cristalinos diferentes, cada um com seu grupo, com seu conjunto próprio de simetrias, operações de simetria. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de grupo pontual. E a gente viu que para as redes de Bravais, RB, eram 7 possíveis grupos pontuais diferentes. São a ver aqueles 7 sistemas cristalinos. Tá? E tinha uma outra coisa que era o grupo espacial, onde eu reunia as operações combinadas de rotação, de pontuais, e de translação. E cada uma das redes de Bravais é um grupo espacial diferente. Então são 14 redes de Bravais em 3 dimensões. Então existem 14 grupos espaciais diferentes associados às redes de Bravais. Ok? Bom, agora vamos ver como é que a coisa complica quando a gente vai para, em vez de rede de Bravais, RB, a gente vai para EC, estrutura cristalina. Tá? Claramente, quando eu coloco átomos pendurados aqui, associados a cada um dos pontos da rede, a simetria pode diminuir, concorda? Tá? Isso está mostrado nesse exemplo aqui. Ó. Então aqui tem uma rede quadrada em 2 dimensões, com algum objeto aqui, que pode ser um conjunto de átomos. A rede quadrada original, onde eu só tinha pontos, ela tinha simetria de rotação de π. Se eu girar de 180 graus, eu recupero o mesmo sistema, mas esse sistema aqui, né, perde essa simetria de rotação de π. Tá? Então, as estruturas cristalinas, em geral, vão ter um conjunto de simetrias menor do que as redes de Bravais. Okay? Mas, com isso, isso fará com que exista um conjunto maior de possibilidades. Né? Então, o conjunto de redes de Bravais, de grupos espaciais associadas, a estruturas cristalinas, são 32 em vez de 7. São chamados grupos pontuais cristalográficos. Tá? Eu não falei do que é um grupo, porque isso é uma coisa, teoria de grupo, que é um pouco mais avançado do que a gente viu aqui. Mas pensa no grupo como um conjunto de operações de simetria associado a um certo sistema. Tá? Então, aquelas 48 operações de simetria do cubo que eu falei na aula passada, as diferentes maneiras que você pode rodar e refletir ele, formam em matemática o que a gente chama de grupo. Tá? E agora, quando eu junto isso com as diferentes com as operações de translação, eu tenho agora um total de 230 possibilidades distintas. Bom, eu não sei se vocês tinham alguma intuição sobre isso antes, mas alguém poderia achar que são infinitas possibilidades, mas não são. É um número muito grande, 230, que quer dizer o seguinte: existem apenas 230 maneiras de um cristal existir. Tá? 230 maneiras em termos de simetria, que eu quero dizer. Claro, isso não envolve permutar um átomo por outro, né, elemento químico. Mas em termos de simetria, existem o que a gente chama de 230 grupos espaciais. Né? Então, qualquer sistema cristalino que você vê na natureza, ele vai se encaixar, você vai colocar ele numa caixinha ali, né, de um dessas 230 possibilidades.
pode repetir a diferença entre grupo pontual e grupo espacial? O grupo pontual reúne apenas as operações de simetria pontuais, onde você mantém um ponto da rede fixa. Tá? Então são rotações, reflexões, etc. O grupo espacial combina essas operações com translações. Tá? Então existem tabelas, né, de cristalografia que, para cada material conhecido, a primeira coisa que você faz quando descobre um material novo é catalogar ele numa dessas 230 possibilidades. Tá? Então existem tabelas sobre isso que tem todas as operações de simetria de cada um dos grupos espaciais, né, e assim por diante. Beleza. Então esse é um parênteses aqui para falar um pouco de simetria. A gente não vai abordar isso de uma maneira muito extensiva nesse curso, mas na pós-graduação, inclusive, tem um curso que é a Teoria de Grupos aplicada à Física da Matéria Condensada, onde se vê isso de maneira mais extensa, muito mais extensa. Vamos voltar agora, então, a descrever alguns outros exemplos de estruturas cristalinas. Deixa eu pegar essa estrutura que está aí atrás. Se puder passar aqui para frente, essa aqui também. Uma estrutura muito importante é essa aqui. Tá? Essa estrutura eu pedi primeiro para vocês ignorarem os átomos amarelos e olhar só os pretos. Ela era FCC. Agora, se você considera que os amarelos e os pretos, mas considerem que eles são átomos do mesmo tipo, né? Ou seja, se fossem só pretos ou só amarelos, essa é exatamente a estrutura do diamante. Tá? Do diamante, do silício, do germânio, de vários elementos que se cristalizam da coluna 4 da tabela periódica, se cristalizam nessa forma. Quando a gente falou de coesão na aula passada, vocês lembram que a gente argumentou que por esses elementos estarem na coluna 4, eles tinham 4 elétrons de valência, né? E eles queriam formar, então, 4 ligações químicas com seus vizinhos. Tá? E é exatamente isso que essa estrutura permite. A estrutura do diamante, se vocês repararem, né, cada átomo está no centro de um tetraedro formado pelos seus vizinhos e formando de maneira simétrica as 4 ligações com seus vizinhos. Então eu vou passar isso de novo para vocês olharem exatamente isso. Tá? Tem esse modelo tridimensional e tem essa figura aqui que também tenta descrever a mesma coisa. Aqui são os parâmetros de rede A do cubo, né, para os diferentes casos, carbono, silício, germânio, né, e vocês notam que eles vão aumentando à medida que eu vou descendo na tabela periódica. Okay? Então, agora a minha pergunta é, geometricamente vocês já entenderam essa estrutura, né? Então a minha pergunta, essa estrutura cristalina, como é que eu descrevo ela? Em termos de qual é a rede de Bravais, e quantos átomos por célula unitária eu tenho e onde eles estão posicionados. Tá? Enfim, eu não vou deixar isso como meu exercício, eu vou dar a resposta para vocês. Tá? Mas a resposta, na verdade, eu já dei. Quando eu pedi para vocês olharem só os átomos pretos, eu falei que eles estavam ocupando os pontos de uma rede FCC. Então, a rede de Bravais associada à estrutura do diamante é uma rede de Bravais cúbica FCC. Tá? E eu tenho 2 átomos por célula unitária. Tá? Eu tenho um átomo que está aqui na origem. Então ele vai ser equivalente a todos os outros vértices desse cubo e todos os pontos da face. E eu tenho um outro átomo que está, eu posso, por exemplo, dizer que é esse aqui, que está deslocado, né, na direção da diagonal desse cubo por 1/4 da diagonal do cubo. Tá? Então essa é a estrutura do diamante. Isso é mais informativo, não é para vocês tentarem visualizar isso, porque a gente não tem muito tempo para fazer esse exercício com todas elas. Mas informando para vocês, o primeiro exemplo que eu estou vendo é a estrutura do diamante. E ela é formada então por uma rede de Bravais FCC, 2 átomos idênticos, né? Por célula primitiva, e eles estão nas posições
tal 1, uma que eu vou chamar de origem, e a outra posição tal 2, que é 1/4 da diagonal do cubo. O cubo tem o lado A, então vai ser A sobre 4, X chapéu, mais Y chapéu, mais E chapéu. Tá? Então, essa é geometricamente como você descreve a estrutura do diamante e do silício. São materiais importantes em física de semicondutores, por exemplo. Tá? O próximo exemplo é a estrutura da blenda de zinco, ou em inglês zinc blend. Eu costumo usar mais o termo em inglês, zinc blend, mas em português é blenda de zinco. E ela é exatamente igual à estrutura do diamante, com a diferença de que os átomos na posição tal 1 e na posição tal 2 são elementos químicos distintos. Tá? Então, é exatamente essa, na verdade, que vocês estão circulando por aí. É como se o amarelo... Cadê ela? Todo mundo já viu? É como se o amarelo fosse um átomo de um tipo, né? E o preto fosse um átomo de outro tipo. Ok? Essa estrutura, ela é a estrutura, por exemplo, dos semicondutores da coluna 3 e 5 da tabela periódica, que a gente viu no capítulo passado, que eles eram parcialmente covalentes e parcialmente iônicos, né? Por exemplo, arseneto de galho, arseneto de alumínio, fosfeto de índio, né? Sempre que eu tenho uma combinação do grupo 3 e do grupo 5, e aqui estão, nessa tabela, os parâmetros de rede de alguns desses casos. Inclusive a chamada blenda de zinco, que é o sulfeto de zinco, né, que deu nome a essa estrutura. Tá? Então, também sistemas muito importantes na física de semicondutores, para dispositivos optoeletrônicos semicondutores. Beleza. Então, a estrutura zinc blend é basicamente a estrutura do diamante com átomos distintos nas posições tal 1 e tal 2. Próximo exemplo é a chamada estrutura HCP. HCP vem do inglês, né, Hexagonal Close Packed, e em português a tradução é hexagonal compacta. Tá? Essa também é a estrutura de vários metais. Tá? Então aqui está uma tabela mostrando vários sistemas que cristalizam na estrutura HCP. Tá? Algum mais famoso deles talvez seja o zinco, mas vários outros metais, zircônio, tálio, magnésio, etc. Tá? Como é que é essa estrutura? Bom, é uma estrutura que é uma rede de Bravais hexagonal. Então vocês estão vendo aqui os vetores A1 e A2, né? Formando esses triângulos. Se eu estendesse aqui, vocês iam ver melhor os hexágonos. Né? Mas além da estrutura, então é um prisma hexagonal, mas que além disso eu coloco um átomo aqui bem no centro do prisma. Todo mundo conseguiu ver isso? Então, esse prisma hexagonal aqui, ou na verdade não tem o hexágono completo aqui, né? Mas aqui são os vetores A1 e A2, e um átomo aqui bem no centro do prisma. Tá? Então, como é que eu descreveria os dois átomos da base aqui? Bom, primeiro, vamos voltar um passo atrás. É uma rede de Bravais hexagonal. Então, no plano, eu posso escolher o eixo X. O eixo X eu vou escolher na direção de A1. Tá? Estou escolhendo o eixo X na direção de A1. Então, os três vetores da rede são A1 é igual a X chapéu. A2, que também está no plano XY, é igual a sobre 2 X chapéu mais raiz de 3 sobre 2 Y chapéu. E o A3 está perpendicular. Tá? É C, Z chapéu.
Então, esses são os 3 vetores primitivos da rede de Bravais hexagonal. Repara que agora eu tenho 2 parâmetros de rede, não um só. Eu tenho o parâmetro de rede A, que é do plano XY, e eu tenho o parâmetro de rede C, que é ao longo de Z. Tá? Então, todo mundo visualizou a rede de Bravais hexagonal? Acho que eu tinha ela aqui na aula passada, posso até voltar aqui. Aqui, essa rede aqui, rede de Bravais hexagonal. Tá? Só que ele está desenhada de uma outra forma. Beleza, agora, e os átomos da base? Quantos átomos por célula unitária eu tenho? Quantos? Vamos pegar em um plano, nesse plano XY aí, varrido pelos vetores primitivos A1 e A2, quantos átomos não equivalentes eu tenho? Somente um, concorda? Todos os outros são obtidos por translações de A1 e A2, de múltiplos de A1 e A2. Concorda? Então, só tem um no plano, que é eu vou chamar de a minha base, né, da rede HCP. É um átomo que eu vou dizer que está na origem. E eu tenho o outro plano lá de cima, que também pode ser alcançado por translações. Esse plano aqui de cima também pode ser alcançado por translações a partir desse, porque é só botar esse vetor A3 aqui, ou múltiplos dele. Mas eu tenho esse plano intermediário aqui, que não pode ser alcançado por translações de A1 e A2 e A3. Então eu tenho um outro átomo na base que é tal 2, e eu vou dar a resposta, vocês vão verificar que ela está correta. Tal 2 vai ser 1/3 de A1 mais A2 mais C sobre 2 na direção Z. Tá? Foi. Ali no A2, no Y, não é para ter um fator A multiplicando ali? É verdade. Obrigado. Tá? Essa é a estrutura HCP. Alguma dúvida sobre HCP? Agora eu vou explicar para vocês por que ela se chama HCP, por que ela se chama hexagonal compacta. Porque ela é uma das maneiras para você empilhar esferas duras, compactas, bolas de gude, bolas de bilhar, né? De modo que elas ocupem o menor volume possível. Tá? Então, vamos pensar em... Eu tenho uma caixinha que eu quero guardar minhas bolas de gude e eu quero guardar o máximo possível dentro dessa caixa. Como é que eu pensaria em arranjar essas bolinhas? Vamos começar a fazer camada por camada, que é mais fácil pensar. Tá? Então, se eu olho num plano, não sei se vocês já pensaram nisso, mas o arranjo no plano que ocupa menos espaço, né, o máximo de bolinhas para um dado volume, é exatamente essa estrutura hexagonal. Não vou conseguir desenhar tão bem aqui, na verdade está bem ruim. Né? Mas está dando para ver? Eu vou chamar essas posições de A. A. E vocês conseguem perceber que as letras A estão exatamente ocupando os sítios de uma rede de Bravais hexagonal no plano, concorda? Sim. Beleza. Então, coloquei minha primeira camada de bolinhas. Agora eu quero vir colocar minha segunda camada por cima. Tá? Onde que eu posso escolher para que elas ocupem menos espaço possível? Certamente não vai ser em cima de A, concorda? Sim. Mas vai ser em cima de um desses buracos que apareceram aqui. Certo?
Agora eu tenho duas opções possíveis, né? Dois conjuntos de buracos. Uns buracos que eu vou chamar de B, mas se eu coloco uma bolinha aqui em B, eu já não posso colocar uma outra aqui do lado, porque ela é gordinha, né? Então não vai encaixar aqui. Eu só vou ter que pular um. Então tem um B aqui, não. Isso aí. O desenho está ficando mais complicado. Um B aqui. B aqui. Tá? E eu tenho uma terceira possibilidade, que são esses sítios que eu vou chamar de C, que também são buracos, depressões, né? Que eu poderia colocar, vou usar o preto agora, aqui em C ou em C. Tá? Foi extremamente confuso, mas eu espero que tanto vocês quanto os nossos telespectadores estejam conseguindo ver isso aí. Deu para ver? Tá? Então você acaba reparando que tem infinitas possibilidades de arranjo. Né? Eu posso colocar em A, a segunda camada eu coloco as bolinhas em B, e a terceira, eu posso, na verdade, a segunda eu posso colocar ou em B ou em C. Tá? A terceira eu posso também colocar, se eu coloquei em B, eu posso voltar para A, eu posso ir para C. Né? A única coisa que eu não posso fazer é repetir A com A ou B com B. Tá? Todas essas estruturas que eu falei são estruturas que a gente chama de empacotamento máximo, ou compactas. Tá? E a HCP é exatamente uma delas. Tá? Uma estrutura HCP corresponde a essa escolha aqui. A, B, A, B, A, B, infinitamente. Tá? Que é aquela estrutura que eu desenhei ali. Então, os átomos mais densos, por exemplo, costumam ter... os cristais mais densos costumam ter esse tipo de arranjo, por exemplo. Pois boa pergunta. É verdade isso que você está falando. Né? Então, as estruturas compactas são, em geral, as mais densas, digamos assim, para o mesmo tipo atômico. Se eu comparo, sei lá, silício com silício. Sim. Mas, além disso, né, são estruturas que vão se formar quando a interação entre os átomos for tal que o que predomina é esse volume excluído de esferas duras. Né? Onde a interação atrativa não é muito dominante, o que importa é o volume atômico. Átomos que interagem fracamente. Tá? E por isso que essa estrutura... Agora eu estou me adiantando aqui. Né? Na verdade, eu falei que os átomos de gases nobres, por exemplo, né, são esses átomos que interagem fracamente, mas têm uma repulsão de volume excluído forte. Eu falei que eles se cristalizam na estrutura FCC. E o que eu ia falar agora é que a estrutura FCC, que é cúbica, também é uma estrutura de empacotamento máximo. Tá? Então, a estrutura FCC que a gente já viu, ela corresponde nesse esquema a você fazer ABC, ABC, ABC e assim por diante. Tá? E empacotando dessa forma. Isso não é trivial de visualizar, né? Porque eu parti de uma estrutura hexagonal e eu estou dizendo que se eu fizer um certo arranjo, ela vira cúbica. Né? Mas é verdade. Né? Se você olha aqui na direção da diagonal desse cubo, não sei se vocês conseguem ver, né? Perpendicular à diagonal do cubo tem uma estrutura hexagonal, tá vendo? Esses átomos pretos bem da frente. Uhum. Então tem certos planos da estrutura cúbica que são exatamente planos com estrutura hexagonal. E aí eu vou incluir... Esquece os átomos marrons, né? Pensa só nos pretos. Aí se eu for empilhando em cima deles os outros átomos pretos de acordo com esse arranjo, ABC, ABC, eu formo exatamente essa estrutura FCC. Então eu vou passar de novo para vocês. Olhar esse aspecto aí. Todo mundo entendeu o que eu falei? Mais ou menos? Uhum. Uma coisa que vocês vão mostrar na lista de problemas é que se os átomos fossem de fato esferas de bilhar, bolas de gude, né, simplesmente por geometria eu consigo descobrir exatamente uma relação entre A e C.
C sobre A ideal, né, razão C sobre A com o sistema ideal, é raiz de 8 sobre 3. Vocês vão mostrar isso na lista, que é aproximadamente 1,63. Tá? Então, essa é o que seria a razão C sobre A para uma estrutura HCP ideal. E nessa tabela eu tenho os diversos sistemas que se cristalizam na estrutura HCP. Eu tenho o parâmetro de rede A em angstroms e eu tenho o valor de C sobre A. Repara que eles não estão muito longe do valor ideal. 1,56, 1,89, esse aqui deu certinho, 1,63. Mas enfim, todos em torno mais ou menos de 1,6. Então realmente a gente sabe que átomos não são bolas de bilhar, mas o empacotamento deles em algumas estruturas fica muito próximo disso, né, de esferas rígidas. Bom, tá claro isso? Então, AB, 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 HCP, ABC, 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 FCC, cúbica de face centrada. Mas, como eu falei, eu posso ter vários arranjos diferentes, né? Eu posso ter arranjos aleatórios, né? Esses vários arranjos diferentes a gente chama de politipos de um dado sistema. Então, o mesmo sistema, em diferentes condições de síntese experimental, ele pode se cristalizar em diferentes maneiras. Eu posso, inclusive, ter arranjos aleatórios, né? Com única restrição que eu não repita A, B, B e C, C, mas eu posso ter A, B, C, A, B, B, não, A, B, C, A, B, C, A, B, C, né? Arranjos aleatórios de ABC. Tem um sistema que faz isso, que é o carbeto de silício, que é essa estrutura aqui. Que, claro, é só um pedaço dela. O carbeto de silício é silício e carbono só, né? 2 átomos da coluna 4 da tabela periódica. Eles podem se cristalizar na estrutura cúbica, na estrutura do diamante, tá? Zinc blend, desculpa, na estrutura zinc blend, tá? Então, o amarelo seria carbono, por exemplo, e o preto seria silício. Mas eles podem também formar essas estruturas hexagonais, né? Então, agora nessas estruturas hexagonais, quando eu vou ao longo dessa direção, é como se eu estivesse indo na direção da diagonal desse tubo, tá? Só que eu estiquei essa direção só para ficar mais claro de visualizar. Então você vê, esquece os átomos, sei lá, prateados, olha só os pretos. Você vê que os átomos pretos, eles fazem planos com estrutura hexagonal, tá vendo? Isso aqui tem um hexágono, tá? Da mesma forma que aqui. Com a diferença que agora, em vez do empilhamento ser ABC, ABC, é um empilhamento mais ou menos aleatório. Tem, na verdade, vários politipos de carbeto de silício. É conhecido como carborundum também, que é uma coisa usada para você afiar a faca, né? É um abrasivo, né? Então, é um exemplo de sistema com um empilhamento. Na verdade, a estrutura zinc blend, né, ela não tem empilhamento compacto, porque é só se eu pensar na rede de Bravais, né, FCC original. Né? Quando eu boto o átomo do outro tipo, ela já fica mais aberta. Mas, enfim, a ideia é que você vai empilhando os átomos pretos de acordo praticamente com um arranjo aleatório e depois você coloca os átomos de cor cinza. Um seria carbono, o outro seria silício. Essa eu não vou passar não, porque está meio frágil aqui. No final da aula vocês podem dar uma olhada. Então, eu vou chegar no abacaxi, tá? Tá claro isso? Bom, um outro tipo de estrutura, vocês já trabalharam com ela, né? Para cristais iônicos, a estrutura do NaCl, que eu vou passar para vocês aqui. Então, átomos vermelhos seriam um ânion e átomos cor de prateado seriam um cátion, ou vice-versa, né? Então, essa estrutura do NaCl, cloreto de sódio, também chamado de rock salt structure, que em inglês se usa também essa nomenclatura. E é o nosso próximo exemplo.
Então a estrutura do NaCl e nesse caso também a gente vê a relação entre coesão e estrutura, né? O que está acontecendo? Cada átomo de um tipo quer ficar cercado por uma vizinhança de átomos do outro tipo, exatamente para maximizar a atração colombiana entre os dois íons, tá? Então essa é a estrutura do NaCl. Qual é a rede de Bravais dela? Cúbica. Primeira resposta seria cúbica simples, mas não é. Por que não é? Porque os átomos são diferentes, né? Então se você olhar só para um dos átomos de um tipo, qual a estrutura que você está vendo? Qual a rede de Bravais que você está É vendo? uma pirâmide. De face centrada, né? Exatamente, é uma rede cúbica de face centrada. Então a rede de Bravais da estrutura do NaCl é uma rede de Bravais cúbica de face centrada. Tá? E aí eu tenho dois átomos na base, que é por exemplo, um de sódio e um de cloro. Então minha base seria um átomo de sódio, por exemplo, na origem, se eu quiser. Vou chamar de tal sódio, Na, na origem. E o átomo de cloro, tal do cloro. Aí tá, sei lá, eu posso escolher A sobre 2, 1, 0, 0, né? A sobre 2x. É só andar por metade do lado do cubo em uma das direções. Todo mundo percebeu isso? Tá? Então, essa é a estrutura do NaCl, que é a estrutura em que a maioria dos halogenetos alcalinos se cristaliza. Okay? Então, como eu falei, se você... desculpa, eu já vou levar. Se você olha só os átomos vermelhos, é uma estrutura FCC. Se eu combino com ela dois átomos da base agora, um sódio na origem e um cloro deslocado em uma das coordenadas cartesianas de A sobre 2, eu tenho a estrutura do NaCl. Beleza. Próximo exemplo. Tem um outro subgrupo menor dos halogenetos alcalinos, entre eles o cloreto de césio, que se cristaliza na chamada estrutura do cloreto de césio, né, por falta de originalidade. A estrutura do CsCl é essa aqui, onde vermelho seriam os átomos, os íons de um tipo, e cinza seriam os íons de outro tipo. Então, ela lembra a estrutura BCC, né, cúbica de corpo centrado, né? Mas, de fato, qual é a rede de Bravais aqui dessa estrutura? É uma cúbica simples. A cúbica simples, se você olhar só os átomos vermelhos, dá para ver claramente. E quantos átomos na base? Dois. Um nos vértices, que eu posso chamar de origem, e outro no centro do cubo. Tá? Vocês já estão ficando craque nisso aí. Tá? O que faz que alguns halogenetos alcalinos sejam estrutura NaCl e outros sejam estrutura cloreto de césio é basicamente o tamanho do átomo. Então as coisas mudam um pouco quando os átomos de um tipo vão ficando mais gordinhos. Né? Então o césio é um ânion, é um cátion, desculpa, maior, e aí faz com que essa estrutura seja preferencial. Tá? Então a estrutura do cloreto de césio é uma rede de Bravais cúbica simples, eu vou escrever só cúbica, e a base também tem dois átomos, só o césio na origem vetor de base, né? E o cloro, tal do cloro, no centro do cubo, que seria o quê? 1/2, né, de x mais y mais z.
A vezes A, né? A sobre 2, X mais Y mais Y. Ok? Então esses são os exemplos que eu queria dar de estruturas cristalinas para vocês. Tá? Alguma dúvida sobre estruturas cristalinas? Então na lista vocês vão trabalhar um pouco mais esses conceitos. E agora eu queria falar sobre um outro tópico, que são sólidos desordenados ou não ordenados. Tá? Que é um tópico que não é muito abordado em cursos de física da matéria condensada por falta de tempo. Na verdade, como eu falei lá no início, né, a maioria das vezes a gente vai estar falando aqui de sólidos cristalinos. Né? Mas só para ilustrar para vocês que não sólidos cristalinos, como eu falei, nem de longe são o tipo mais comum de sólido. Então, eu queria falar um pouco sobre três tipos de sólidos desordenados, que são as ligas, os sólidos amorfos e os chamados quase-cristais. Liga. O que é uma liga? Uma liga é uma mistura de dois tipos de átomos, ou mais, dois ou mais tipos de átomos combinados. Né? Então, eu estou ilustrando isso por essa figura aqui. Né? Então, eu tenho um sólido que é só de átomos do tipo A e o outro só de átomos do tipo B. Se eu misturo isso, eu formo uma liga AB. Tá? Claro, o que vai determinar se essa mistura é favorável ou não é a energética, as energias envolvidas. Às vezes é mais favorável para fazer ligas, outras vezes não é. Tá? Mas em vários casos é mais favorável fazer ligas. E por que as pessoas fazem ligas? Porque com isso você obtém propriedades que podem ser intermediárias entre as propriedades dos compostos A e B. Então, você está interessado em, sei lá, em diferentes aplicações tecnológicas, você tem mais um botãozinho para mexer, que é a composição dessa liga A e B, para tentar achar a propriedade que você queira. Né? Então, por isso que ligas são muito utilizadas. A desordem que você tem aqui, ela, na maioria dos casos, ela não é estrutural, no sentido de que as posições dos átomos elas não mudam muito. O que muda é a composição local, né? Qual tipo de átomo ocupa qual posição. Tá? Então, eu vou dar dois exemplos aqui que são muito familiares a nós, apesar da gente não perceber. Uma é o sistema ouro, prata, cobre. Que ouro, prata, cobre eles são miscíveis praticamente em toda a faixa de composições. E são usados para fazer exatamente isso que vocês estão pensando, joias, metais preciosos. Tá? Então, o que a gente chama de... O que é o ouro que a gente compra na loja? Ouro, na verdade, a maioria das vezes é o que a gente chama de ouro de 18 quilates, que ele é só 75% de ouro. E misturando com prata e com cobre e até com outros metais, com níquel, etc. O ouro puro mesmo é chamado ouro de 24 quilates. Tá? Então, é o que está aqui no topo dessa pirâmide. Essa pirâmide mostra esse conjunto ternário, ouro, prata e cobre. Aqui é puro ouro, aqui é puro cobre, aqui é pura prata, e aqui no meio, ou ao longo das linhas, são composições de cada um deles. Então, aqui não dá para ver direito, mas vocês vão ver que a cor, né, aqui é prateado, aqui pode ser avermelhado, o cobre é vermelho, o ouro é amarelo, aqui é amarelado, etc. Mas acima de 18 quilates, você já tem ouro, mas sem, o que a gente chama de ouro, mas pode ter uma composição alta de prata e cobre também. Tá? Aqui essa linha é 18 quilates, aqui 14 quilates, aqui 10 quilates. Tá? E aqui vocês veem como a cor, né, pode variar bastante, variando essas diferentes composições. E outras propriedades também. Um outro exemplo muito útil, importante do ponto de vista de tecnologia
de ligas são as ligas semicondutoras, que estão ilustradas aqui nesse gráfico. Nesse gráfico eu tenho aqui, desculpa, não saiu, mas aqui é o parâmetro de rede em angstroms, né? A maioria delas é a estrutura zinc blende, é aquela estrutura que eu passei, essa estrutura aqui que eu passei antes para vocês. E os compostos que vocês estão vendo aqui são binários, né? Aqui, arseneto de galho, arseneto de alumínio, fosfeto de alumínio, né? Cada pontinho desse é um composto binário. E cada linha dessas, ligando dois compostos binários, é uma liga que eu posso formar. Por exemplo, entre arseneto de galho e arseneto de alumínio, eu mantenho o arsênio lá e vario só o elemento do grupo 3, o alumínio e galho. Eu formo uma liga que eu chamo de algás, alumínio, gallium arsenide, né? E outros exemplos aqui. Enfim, para cada binário desse eu posso fazer ligas. Posso fazer ligas de ternários também, misturando 3. Tá? E por que isso é importante? Do ponto de vista de tecnologia, aqui é o espectro visível, tá? Também não está dando para ver direito essa figura, mas isso aqui, o eixo vertical, o eixo horizontal eu falei que é o parâmetro de rede. O eixo vertical é a energia do gap. A energia do gap eu ainda não falei para vocês o que é, mas em materiais semicondutores ela vai ter a ver com a energia, a luz que esse material vai poder emitir, se ele for um emissor de luz. Tá? Então, para fazer um laser, por exemplo, né, você pode escolher a cor do seu laser, por exemplo, na faixa do visível, ou até aqui infravermelho ou ultravioleta, variando a composição dessas diferentes ligas. Tá? Então, isso é uma coisa também importante em tecnologia. Essas são ligas. Alguma dúvida sobre ligas? O outro tipo de sistema desordenado que eu queria falar para vocês são os sólidos amorfos. Nos sólidos amorfos aí já é diferente. Eu tenho uma desordem principalmente estrutural. Né? Eu não preciso ter variações grandes na composição dos elementos, mas as posições, a estrutura dos átomos é que ela começa a ficar desordenada. Tá? Eu estou ilustrando aqui nessa figura, aqui, por exemplo, essa figura é como se fosse um modelo em 2 dimensões do vidro que talvez seja o vidro mais conhecido que tem, que é o vidro de janela. Que a maior parte dele é sílica, óxido de silício. Tá? Então, no caso do vidro, claro, a estrutura real é em 3 dimensões. Aqui é só um modelo bidimensional para a gente entender. Eu sempre tenho a mesma composição, SiO2, ou seja, 2 átomos de oxigênio para cada átomo de silício. Só que no óxido de silício cristalino, que a gente chama de quartzo, né, eles estão ordenados aqui. Tá? Então tem sempre um oxigênio entre 2 silícios, tá? Como formando uma ponte. Tá vendo? Já no óxido de silício amorfo, que a gente chama genericamente de vidro, ou vidro de sílica, eu também tenho algumas regras de ordem local que são preservadas. Por exemplo, você vê que o tamanho das ligações é aproximadamente preservado. A vizinhança local também, eu tenho sempre um azul entre 2 vermelhos, também é parcialmente isso é preservado. Né? Mas você vê claramente que é uma estrutura desordenada. Eu perco a ordem chamada ordem de longo alcance. O que caracteriza um cristal é a ordem de longo alcance. Né? Então, num amorfo, não há mais ordem de longo alcance. Então, deixa eu definir para vocês o que é ordem de longo alcance. Do ponto de vista qualitativo, ordem de longo alcance é eu saber, se eu sei as posições de um cristal numa certa região, se ele tem ordem de longo alcance, como todo sistema cristalino tem, eu vou saber as posições lá longe, em qualquer ponto distante dele, porque tudo se repete periodicamente. Então ele está ordenado a um alcance muito grande. Tá? Num vidro, claramente eu não tenho isso. Né? Nesse exemplo que eu mostrei aqui, por exemplo, né? Parece meio aleatório. Se eu conheço a posição desses 3 átomos aqui, eu não sei nada sobre o que acontece aqui dentro.
aqui longe, né? Lá longe, porque a coisa meio que desandou, né? Desordenou, ficou misturado. Mas eu tenho um outro tipo de ordem, chamada de ordem de curto alcance. Porém, a ordem de curto alcance. E como o próprio nome diz, né, a ordem de curto alcance é que localmente, né, as coisas permanecem de certa maneira ordenadas. É aquilo que eu mostrei, né, a vizinhança local é aproximadamente a mesma, os tamanhos das ligações são aproximadamente os mesmos, os ângulos são aproximadamente os mesmos. Né? Então isso é o que a gente chama de ordem de curto alcance. Então vidros são um sistema onde eu posso ter ordem de longo alcance, mas eu não tenho... Desculpa, eu posso ter ordem de curto alcance, mas eu não tenho mais ordem de longo alcance. Tá? Fala. Nesse caso, teria uma espécie de um parâmetro para o sólido amorfo de perda de informação com a distância? Tem, eu vou falar, vou quantificar isso que eu estou falando daqui a pouquinho. Bom, mas antes disso, deixa eu falar sobre um exemplo que é interessante também. O vidro, ele lembra, de certa maneira, um líquido congelado. Né? Um líquido também tem isso, ele tem uma ordem de curto alcance, mas as partículas estão o tempo todo se mexendo, fluindo. Né? Então, o que difere um líquido de um sólido amorfo, basicamente que é como se fosse um líquido congelado, de certa maneira. O amorfo é um líquido congelado. Tá? Na verdade, essa é a maneira como você obtém vidros. Você funde o material, deixa ele no estado líquido, e aí você resfria rapidamente. Faz um quenching, como a gente chama. Tá? Quando você resfria rapidamente, você não dá tempo das partículas buscarem o arranjo de menor energia, que é o arranjo cristalino em geral. Tá? E aí elas ficam congeladas ali como se estivesse no líquido. Mas como está a baixa temperatura, ele já virou sólido. Então elas não se mexem, não se movem muito mais, ficam ali presas, né, no líquido. Tá? Então talvez você já tenha ouvido falar aquela história de que os vidros das catedrais antigas, na verdade o vidro é um líquido e ele escorre, por isso que a catedral na base é mais larga do que na ponta. Não? Já ouviram falar disso? Não é verdade, né? Ainda bem que você não ouviu, porque não é verdade. O vidro não é um líquido, né? Todas as propriedades estruturais mecânicas dele são propriedades de um sólido. Então a viscosidade dele é muito baixa, não é a viscosidade de um líquido. Né? Então ele não escoa. Provavelmente lá o vidro da catedral está mais largo embaixo, porque durante o processo de fabricação alguma coisa foi feita ou acidentalmente ou propositalmente para que ele fosse daquela maneira. Inclusive tem mais estabilidade, eu acredito. Mas ele não é um líquido, ele é um sólido. Tá? Mas ele é obtido, como eu falei, a partir de um líquido resfriando muito rapidamente. Bom, então voltando à sua pergunta, como é que eu posso caracterizar estruturalmente um líquido, ou na verdade um amorfo ou também um líquido? Né? Uma das grandezas que a gente usa para isso é a chamada função de correlação de pares. A função de correlação de pares, que a gente chama de G de R, né? Também chamada de função de distribuição radial. Ela tem a seguinte definição matemática. G de R dr é igual ao número de átomos em média
entre o raio R e o raio R mais dr, dado que existe um átomo na origem. Em R igual a 0. Ou seja, eu tenho lá um conjunto aparentemente aleatório de átomos, né? E num líquido, ou num gás, ou num sólido também. Posso definir isso como sólido. Aí eu pego um desses átomos, esse aqui, por exemplo, e eu defino isso como a minha origem. Ok? Aí eu vou pegando cascas esféricas, né, concêntricas, né, de raio R, e entre R e R mais dr, né, onde isso aqui seria um dr, e conto quantos átomos caíram ali, tá? Em média. Isso é a minha definição de G de R e dr. Tá claro? Eu conto quantos átomos tem aqui dentro dessa casca. Isso é G de R e dr. Ok? Claramente, o G de R tem uma relação com a chamada densidade radial, que é a seguinte. Então, G de R é 4πr2 ρ de R. Então, ρ de R é a chamada densidade radial. Tá, você pode pensar nisso como uma definição da densidade radial, mas é a definição usual de densidade. Porque, repara, se eu multiplico por dr à direita e à esquerda e integro em R de indo em 0 a infinito, vou ter o número de átomos total, certo? Que é exatamente a integral da densidade no volume. Tá? Aqui é o elemento esférico do volume. Tá claro isso? Beleza. Então agora vamos pensar, como é que seria G de R, né, essa função de correlação de pares, para um gás ideal? O que caracteriza um gás ideal? A densidade dele. No gás ideal, as partículas não interagem entre si. Então, posso ter partículas, moléculas de gás em qualquer posição com igual probabilidade, concorda? Dado que uma partícula de gás está aqui, ideal, né, se ela não repele nenhuma outra, como é o caso do gás ideal, a densidade é constante. Concorda? Então para um gás ideal, ρ de R é uma constante que eu vou chamar de ρ0. Tá? Então a densidade, a função de correlação de pares, G de R, para um gás ideal, ela é 4πr2 ρ0. Então é uma coisa que cresce com R ao quadrado. Tá? E é exatamente isso que vocês estão vendo naquele gráfico da direita. Nesse gráfico aqui da direita eu coloquei a função de distribuição de pares para 3 sistemas, o sólido de sódio, o sódio líquido, o sódio cristalino, já vou falar, e o que seria um gás ideal com a mesma densidade do sólido, que é essa parábola aqui, tá vendo? Então, essa parábola, aqui o eixo X é R, o eixo Y é G de R, é exatamente esse resultado aqui. Para um gás ideal, isso é parabólico, 4πr2. Beleza. Como seria, então, a função de correlação de pares para um cristal, para o sódio cristalino, que é a estrutura BCC? Bom, o sólido cristalino ele é ordenado, né? Então, me dá aí, por favor, a estrutura BCC. Pensa agora todos esses átomos da mesma cor, né? E pensa que a minha origem é esse cara que está no centro do cubo.
que é um conjunto de picos, né? Então, eu tenho, dado que um átomo está na origem, aí eu vou ter os primeiros vizinhos dele, que são esses átomos vermelhos, a uma distância muito precisa. Depois uma outra, aí depois, então, eu tenho nada, tenho zero, aí eu tenho um pico na posição dos primeiros vizinhos. Aí depois eu tenho vácuo, nada, até a segunda camada, que são os segundos vizinhos. Aí eu tenho um outro pico. Aí os terceiros, os quartos vizinhos. Então, a função de correlação de pares para um cristal é um conjunto de picos nas posições das vizinhanças, né? Então, é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Para o sólido cristalino, aqui tá, o átomo está em zero, aí eu não tenho nada, até que eu tenho aqui 8, que são 8 primeiros vizinhos, né, do sólido central, que estão nessa posição aqui, próximo de 4 anos. Aí eu não tenho nada, eu tenho 6 segundos vizinhos a uma certa outra distância. Aí eu tenho mais vizinhos. Então, com uma coleção de picos aqui. Tá? Beleza. Então, esses são os dois casos extremos. O gás ideal e o sólido cristalino. Agora, como é que seria o líquido ou o sólido amorfo de sódio? Né? Bom, aí já não dá para a gente pensar analiticamente, mas ou experimentalmente ou em simulações, você consegue extrair essa função de distribuição radial. Essa outra curva que está aqui. Repara, existe uma certa estrutura. Não é uma parábola como é o caso do gás. Tá? Então, você tem ainda um pico aqui que está muito próximo da posição dos primeiros vizinhos do sólido cristalino, ou seja, a distância num amorfo entre o sólido central e a camada de vizinhos mais próximos é muito próximo do que seria no cristal. Tem esse pico aqui. Tem aqui alguma coisinha na posição do segundo vizinho, aí depois você não tem um vale aqui, mas não vai a zero. Né? Então é uma coisa que oscila aqui. Lá longe você vai perder a correlação completamente. Então você vai se aproximar daquela parábola ali. Mas para distâncias pequenas, né, você vai ver alguns picos associados a algumas camadas de vizinhança, principalmente o primeiro pico. Tá? Então essa é uma maneira de você caracterizar estruturalmente um sólido amorfo ou um líquido, tá? Através dessa função de distribuição radial. Acho que vocês vão fazer um probleminha desses na lista também. Ok? Beleza. E agora o último tipo de sólido não ordenado, ou mais precisamente quase ordenado, que eu queria falar, são os quase cristais. Quase cristais, como o próprio nome diz, são estruturas intermediárias entre cristais e amorfos, e sistemas desordenados. Tá? De que maneira? Os quase cristais, eles mantêm um tipo de ordem, mas que não é a ordem de longo alcance, de translação. É uma que a gente chama de ordem orientacional de longo alcance. Tá? Cada uma das unidades dele, eu não posso dizer qual é a posição aqui longe, mas eu sei que ela vai estar orientada da mesma maneira de que uma outra que está na origem. Tá? Bom, isso assim, já estou dizendo o que é um quase cristal, mas deixa eu voltar um pouco atrás, porque essa discussão toda tem a ver com o fato de que eu não posso ter qualquer tipo de simetria de rotação num sólido cristalino. Né? Talvez vocês já devem ter percebido isso. Né? As simetrias de rotação que eu posso ter num sólido cristalino, né, são todas por 2π sobre n. Então eu posso ter n igual a 1, óbvio, né? Vou dar por 2π, não muda nada. N igual a 2, então eu posso ter n igual a 1, 2, que é a rotação por π. Posso ter π sobre 3. Posso ter n igual a 4, que é a rotação de 90 graus. Mas eu não tenho simetria de rotação de 2π sobre 5, que é associada aos pentágonos. Aí depois eu posso ter 2π sobre 6 também. Essas são as simetrias de rotação que eu posso ter em sólidos cristalinos, tanto em 2 como em 3 dimensões. Por que isso?
É difícil assim demonstrar isso, mas a gente consegue ilustrar isso muito bem, né? Tem a ver com o fato de que eu não consigo preencher um plano, por exemplo, em 2 dimensões, eu não consigo preencher completamente um plano com pentágonos. Vocês já se deram conta disso? Eu consigo com quadrados, consigo com hexágonos, com retângulos, mas eu não consigo com triângulos e não consigo com pentágonos. Não fecha. Não fecha. Em 3 dimensões, isso se caracteriza da seguinte maneira. Aí eu tenho que olhar não para figuras no plano, mas para sólidos regulares. Como os sólidos platônicos, vamos tomar como exemplo. Claro, não são as únicas possibilidades. Eu posso ter, enfim, tetraedro, tetrágonos, etc. Mas vamos pensar só nos sólidos platônicos, que são os mais simétricos. Né? Então eu tenho o tetraedro, 4 lados, o cubo, o octaedro, 8 lados. Né? Todos esses 3 eu consigo preencher o espaço com eles. Mas esses outros 2, o dodecaedro e o icosaedro, eu não consigo preencher o espaço. É mais difícil de visualizar, mas é pelo mesmo motivo pelo qual não consigo preencher o plano com pentágonos. Né? Repara que tanto o dodecaedro é formado só por pentágonos. Né? Ele tem então simetria de 2π/5. Né? E o icosaedro ele é formado por triângulos, mas em torno de cada vértice aqui, repara, são 5 triângulos. Então também tem um eixo de simetria de rotação de 2π/5 aqui. Tá? Que eu não consigo preencher o espaço. Então, assim, isso todo mundo acreditava nisso como se fosse uma verdade absoluta. Estava escrito nos tratados de cristalografia que era impossível você ter ordem de longo alcance e simetria de rotação de 2π/5. Eram 2 coisas como água e óleo. Né? Você nunca podia ter um sistema com periodicidade, ou ordem de longo alcance, mais melhor dizendo, e simetria de rotação de 2π/5. Então, foi muito surpreendente quando em 1984, um físico, não sei se é físico ou químico, israelense, que é o Chetman, deixa eu ver como é que se escreve. Chtman, e colaboradores, né? E com isso ele ganhou o prêmio Nobel. Ele teve até no instituto aqui uma vez, né? Depois do prêmio Nobel, não sei se vocês estavam aqui. O prêmio Nobel dele foi em 2011, foi o prêmio Nobel em Química. E o que eles observaram foi um espectro de difração de raio-x, né, com picos muito bem definidos, e aí na aula que vem a gente vai ver que espectro de difração com picos muito bem definidos é sinal de ordem de longo alcance. Tá? Então ele viu um espectro de difração de raio-x com picos muito bem definidos, mas que tinha uma simetria de rotação de 2π/5. No início ninguém acreditou, ele foi perseguido. Né? Acho que foi o Linus Pauling que não acreditava nos resultados, dizia que não existiam quase cristais, existiam quase cientistas. Né? As pessoas podem ser bem cruéis, mas enfim. Mas ele estava certo. Né? O que ele viu foi que algumas ligas de alumínio e manganês, também esfriadas rapidamente, né, eles se cristalizam, na verdade, na forma de um icosaedro. Eu acho que é um átomo central de manganês para 12 alumínios ao redor. Né? Só que essas unidades, como eu falei, elas não vão se encaixar direitinho, mas a orientação delas vai se repetir ao longo do cristal todo. Então ele vai manter uma ordem de rotação, de longo alcance, apesar de não ter ordem de translação. Então, isso são os quase cristais tridimensionais, mas os primeiros a serem descobertos. Pois é. Essa coisa de ordem, de orientação, as distâncias não são muito bem repetidas, mas só a orientação que se mantém. Exatamente, essa é uma maneira de ver. Exatamente. Tá? Um outro exemplo muito conhecido em 2 dimensões é esse mosaico de Penrose, esse Penrose-Tyson. Tem esse físico matemático Roger Penrose,
em 1974, também propôs, quer dizer, muito antes da descoberta experimental, né, dos quasicristais, mas ele propôs essa estrutura em 2 dimensões que tem as características de um quasicristal. Né? Talvez esteja um pouco longe para ver, mas se você reparar, são decágonos. Aqui eu peguei um decágono central, é uma figura de 10 lados. Ele é formado por 2 tipos de paralelogramas, um azul e um verde, tá vendo? Então tem um paralelogramo gordinho e um magrinho. Tá? Que você vai encaixando aqui, vai formando uma estrutura periódica. E todos esses decágonos, você vai ver, se o seu olho permitir, você vai ver vários decágonos como esse na estrutura. Tá? Então tem outro aqui, tem outro aqui. Eles não estão arranjados periodicamente, tá? Mas todos eles têm a mesma orientação. Tá? Esse é um exemplo de quasicristal em 2 dimensões. É o mosaico de Penrose. Tem vários outros sistemas desse tipo. Tá? Um outro, o que foi feito em 2017, foi até capa da Science, foi feito com grafeno. Se eu tenho 2 bicamadas de grafeno, uma bicamada de grafeno, ou seja, 2 camadas de grafeno, tá aqui em vermelho e azul. Tá? Esse aqui é o grafeno que a gente já falou muito dele. Mas se eu giro uma em relação à outra por 30 graus, o resultado disso não é uma estrutura periódica, mas é uma estrutura quase periódica. Tá? Ela tem agora dodecaedros, eu acho, né? 2π/12. Tá? E aqui eu estou mostrando, isso aqui é uma microscopia, isso aqui é microscopia, ou seja, não é simulação, isso é experimento real. E aqui eles pintaram por cima para ajudar você a ver exatamente esse outro tipo de quasicristal. Não é o mosaico de Penrose, é uma outra estrutura, mas que é também formado por estruturas azul, verde e vermelho. São agora 3 tipos de estruturas, né? Que estão arranjados dessa maneira em uma estrutura quase periódica. Bom, tem uma curiosidade relacionada aos quasicristais, que eles têm uma conexão com a chamada razão áurea, ou proporção áurea. Se eu pegar a razão entre o número de quadrados azuis no ladrilho de Penrose e o verde, e o número de quadrados verdes numa estrutura infinita, eu tenho um número que é conhecido desde a antiguidade, chamado de tal. Alguém sabe quanto é? Que é a proporção áurea, que é raiz de 5 mais 1/2. Esse número aparece em várias situações na antiguidade como um número que indica proporções harmoniosas. Tá? Não é o número φ? Φ. Não sei se chama de φ ou tal, mas é esse o número aqui. Eu chamo de tal. Mas assim, quando você quer fazer um desenho de proporções harmoniosas, sei lá, um desenho de uma pessoa, né? Claro, nem todo mundo vai ser assim. A gente não tem preconceito contra quem não tem essas proporções. Mas, a razão, por exemplo, entre daqui para cá e daqui para cá é φ ou tal, né? É a razão áurea. Sei lá, entre daqui para cá e a cabeça, né? Todas as proporções que aparecem aqui, se forem harmoniosas, é o que eles usavam para fazer pórticos na antiguidade. É aproximadamente a razão entre largura e comprimento dessa folha de papel. Né? Se você quiser construir alguma coisa com proporções harmoniosas, a chamada espiral de Fibonacci, né? Então deixa eu chegar lá, eu não falei de Fibonacci ainda. Também você quer desenhar uma orelha bem feita, né? Você usa a espiral de Fibonacci e aparece também em muitas situações da natureza. Tá? Por que eu falei de Fibonacci? Porque também tem uma conexão dessa proporção áurea com o chamado número de Fibonacci, os números de Fibonacci e a cadeia de Fibonacci, que é o exemplo de um quasicristal em uma dimensão. Então é o mais simples que você pode ter. Fibonacci é um matemático da Idade Média, né? 1100 e tantos, tá? Então muito antigo. E a cadeia de Fibonacci, ela é um cristal em uma dimensão, cristal não, quase cristal em uma dimensão. Tá? Claro que em uma dimensão eu não consigo ter essas simetrias de rotação,
Então, a quase periodicidade aparece de uma outra forma. Tá? Como é que eu faço uma cadeia de Fibonacci? Eu parto de dois elementos, vou chamar de A e AB. Tá? Então, essa é a sequência S1, a sequência S2. E aí eu vou usar a regra de fazer a sequência Sn, n mais 1, como a concatenação da sequência Sn-1 com a sequência Sn. O que eu quero dizer com isso? O terceiro elemento aqui, desculpa, Sn e Sn-1. Não, Sn e Sn-1. O terceiro elemento aqui, o que eu faço? Eu pego o segundo e adiciono o primeiro. Então vai ficar A, B, A. O quarto, pego o terceiro e adiciono o segundo. Então, A, B, A, A, B. E assim por diante. Então, A, B, A, A, B, repito, e adiciono o anterior. A, B, A. Tá? E assim por diante. Claramente eu estou fazendo uma sequência, que aí se você quiser, eu posso pensar como uma realização experimental disso, dois tipos de átomos diferentes, né? Então o átomo A, o átomo B, aí depois é A duas vezes, né? Então eu posso pensar numa realização experimental disso como uma sequência de átomos distintos. Tá? Mas que claramente não é periódica. Você não consegue achar nenhuma unidade que se repita periodicamente aqui. Por outro lado, ela não é completamente aleatória, não é desordenada, porque tem uma regra de formação bem definida. Né? Ou seja, eu sei exatamente qual vai ser o próximo, sei lá, o elemento A ou B da sequência em qualquer posição que eu queira, porque eu tenho uma regra de formação bem definida. Então eu tenho uma espécie de ordem de um alcance, mas eu não tenho periodicidade. Por isso que é muitas vezes visto como um análogo em uma dimensão de um quase cristal. É a cadeia de Fibonacci. Às vezes o pessoal descreve isso como também a procriação de coelhos. Já viram isso? O coelho A é um coelho adulto. Aí depois de uma geração ele teve um filhote B. Aí na próxima, o A teve outro filhote B, e o B, que era filhote, virou adulto A. Tá? Aí na próxima, o A virou AB, o B virou A e o A virou AB. Sempre assim. Tá? Todo A vira AB e todo B vira A. É uma outra maneira de você ver o crescimento dessa cadeia. Bom, por que isso é a cadeia de Fibonacci? Porque isso tem a ver com a chamada sequência de Fibonacci, uma sequência de números, que é o número de elementos que você tem aqui. Então você tem um elemento, 2 mais 1 que é 3, 3 mais 2 que é 5, 5 mais 3 que é 8, 13, 21. Essa sequência de números é conhecida então desde a Idade Média como uma sequência de Fibonacci. E no limite, quer dizer, em que a sequência fica muito grande, a razão entre dois números consecutivos, adivinha quanto é? Tá. É raiz de 5 mais 1 sobre 2. É a proporção áurea. Tá? Então, é um número que aparece em vários contextos aí, né, da natureza e das ciências. E, inclusive, aparece no abacaxi. Tá? Então, por isso que eu trouxe esse abacaxi para vocês, né, que vocês podem fazer esse experimento em casa, quando vocês chegarem. Aparece na flor de girassol também, em várias situações. Eu pego esse abacaxi e vou contar quantas faixas, né, dessas aqui eu tenho ao longo da espiral. Tá? Então, aqui é uma. Vou marcar em vermelho. Tá? 2, 3, 4, 5. Vamos lá, para não me perder. 6, para voltar para baixo. 7,
8. 8. Tá? Tem 8. Todo mundo concorda? Eu segui, porque eu me perdi aqui, mas eu segui na mesma faixa para ela descer, para ela ficar aqui a partir de onde eu comecei a contar. Tá bom? Então, 8. Agora eu vou contar quantas faixas eu tenho em azul. Depois eu vou comer esse abacaxi, espero que não seja tóxico. Mas eu vou contar agora nessa direção aqui, tá? Então, vamos lá. 1, 2, assim é melhor. 3, 4, 5, 6. Alguém adivinha quanto é que vai dar? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Claro que já tinha marcado aqui, tá? 13. Número de Fibonacci. E agora, com preto, eu vou tentar contar assim. Essa tá meio esquisita esse abacaxi, porque está mais para uma rede quadrada do que para uma rede hexagonal. Vamos tentar aqui. Vou tentar nessa direção aqui, tá? Vamos lá. Vou marcar aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Outro número de Fibonacci. Tá? Então, a sequência de Fibonacci, os números de Fibonacci aparecem em vários contextos da natureza. Tem várias simetrias da natureza associadas a essa sequência de Fibonacci e que tem, de alguma forma, relação com estruturas quase cristalinas, no caso da física da matéria condensada. Ok, gente? Então, acho que